Depois eu compartilho. Ok. Usando a técnica do porco, né? É, César, é mais ou Você menos conhece essa. a técnica do porco? Não. Não, a técnica do porco é fuçando. O pior é que eu não tenho nem muito essa técnica aí. É a Entendeu? técnica que os técnicos recomendam para a gente. Você pode até fazer curso, mas você tem que fuçar, você tem que revirar lá. Eu tô aprendendo até isso, porque nem isso eu tenho costume de fazer, de fuçar. Então, hoje a gente vai a gente vai continuar o estudo, né, de momentos de saúde e consciência, e hoje é o nosso 8º estudo, tá? Hoje a gente vai estudar o recurso da oração. Então, vamos lá. Então, Joana vem nos dizendo o seguinte: a fonte divina de energia é alcançada através da oração. Penetro-lhe o fulcro enquanto oro, e revigoro-me com as forças que me invadem. A energia superior restaura-me o equilíbrio e o campo vital, se recompõe, sustentando-me o ser. Oro e elevo-me a Deus, assim pairando, embora por momentos, acima das misérias. Então, a fonte divina de energia, que é a consciência divina, eu vou alcançar através da oração. Então, quando eu elevo o meu pensamento, buscando forças, buscando intuições, buscando coragem para que eu possa passar pelos meus desafios, eu entro em contato com essa fonte divina de energia. E quando isso acontece, essa energia divina, ela vai revigorar as minhas forças. Ela vai entrar dentro do meu ser e dessa forma ela vai me revigorar. Então fala, a energia superior restaura o equilíbrio e o campo vital se recompõe. Então, essa energia superior, ela vai trazer esse equilíbrio novamente para mim, porque quando a gente passa pelas dificuldades, pelos desafios, normalmente a nossa energia, ou ela já está, ou ela entra em desequilíbrio. Então, quando eu busco esse contato com essa consciência divina, eu volto novamente àquele equilíbrio, né? Então, ela restaura-me o equilíbrio. Então, eu entro naquele momento de equilíbrio novamente. E o meu campo vital se recompõe. Então, assim, toda a minha organização física, espiritual, ela vai entrar novamente nesse equilíbrio, ela vai se recompor. Oro e elevo-me a Deus. Então, quando eu oro, quando eu me elevo meu pensamento a Deus, pelo menos por esse tempo que eu estou orando ali, eu me coloco um pouco acima das minhas dificuldades. Eu penso que é como se eu estivesse em cima de uma montanha, e em cima dessa montanha, eu consigo ver toda a planície. Então, eu consigo enxergar as coisas um pouco mais afastada, eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla do que está me acontecendo. É isso que me vem quando eu li isso aqui, tá? Aí, no final, também, a gente abre para as colocações, tá bom? Então, nesse capítulo, quando ela vai falar do recurso da oração, ela fala que a oração é um recurso mirífico. O que é um mirífico? É um recurso perfeito, maravilhoso. Então, o que ela fala? Que é mais acessível permitir à criatura a comunicação com o Criador. Então, a oração é um recurso que a criatura tem de entrar em contato com o nosso Criador. É uma forma mais perfeita da gente estar entrando em contato com o nosso Criador.
Depois ela fala que é uma ponte invisível de energias sutis. Então, quando a gente entra em contato com o nosso Criador através da oração, é criada essa ponte. A nossa alma, ela entra em contato com Deus, com o nosso genitor, como ela fala, o nosso genitor divino. E assim a gente vai buscando forças e inspiração para as dificuldades que a gente está passando na nossa existência. Aí depois ela fala também que com a oração brinda energias para o embate. Então, quando a gente busca esse recurso da oração, não quer dizer que as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas vão mudar ou elas vão deixar de existir. Não é isso. Mas o que vai acontecer? A gente vai ser encorajado, a gente vai se sentir vitalizado para enfrentar essas dificuldades. Então, assim, a oração, ela traz isso para a gente. Ela encoraja a gente, ela fortalece, ela equilibra a nossa energia para que a gente possa enfrentar as dificuldades com mais força, com mais coragem. Depois também vem falando que a oração, ela amplia a visão da realidade. Eu acho que é um pouco do que eu já disse, né? Pelo menos o que eu sempre imagino da oração, que seja isso. Quando a gente faz uma oração, a gente tem uma visão mais ampla do que realmente está acontecendo. Porque muitas vezes, quando a gente está muito próximo, às vezes a gente pode ver vou usar aqui algumas imagens que me vêm também. A gente pode ver um riachinho, e aquilo para a gente, quando está muito perto, aquilo é muito grande, é muito amplo. E quando a gente se afasta, a gente consegue ter a dimensão daquilo. A gente consegue ver que aquela água não é tão forte, que aquela água é uma água mais límpida. Então, assim, quando ela fala dessa amplia a visão da realidade, é isso. Ela, ao mesmo tempo que a gente amplia essa visão da realidade, ela também fortalece o nosso entusiasmo, no sentido da gente aurir forças para tentar vencer essas dificuldades. A oração também, ela modifica a compreensão e o modo de encarar os acontecimentos. Então, eu acho que aí ela vem talvez repetindo, né? Essa questão da gente compreender melhor as coisas que estão acontecendo com a gente. Como eu falei no início, ela não vai alterar o nosso campo de luta, não vai diminuir os nossos desafios, mas ela vai dar força, vai encorajar e vai mudar a nossa compreensão. E a partir do momento que eu mudo a minha compreensão e eu mudo a minha forma de encarar o que está acontecendo, eu acho que as coisas ficam mais fáceis. A gente sofre menos, às vezes, por uma coisa que não é tão grande e que, às vezes, a gente imagina que seja muito maior. Então, ela modifica a compreensão, produzindo sintonia com o pensamento divino que tudo governa. Então, quando eu faço a oração, eu entro em contato, eu me sintonizo com o divino pensamento, com a consciência divina. Então, tudo isso vai mudando a minha forma de encarar os meus desafios, as minhas dificuldades. Projeta o psiquismo nas esferas elevadas. Então, quando a gente projeta o nosso psiquismo nas esferas elevadas, me traz equilíbrio, a saúde e as minhas aspirações também. A oração, ela cria condições e circunstâncias para a meditação. Então, quando eu faço a oração, facilita na minha meditação, para que eu possa contemplar as coisas, para que eu possa ver as coisas de uma forma mais ampla, menos sofrida, e dessa forma eu ir me sentindo encorajada cada vez mais.
ela fala também que a oração mantém a vida. Como que ela mantém a vida? Ela fala que prepara o santo, sustenta o herói e inspira o pesquisador. Então, eu achei muito boa essa parte da gente pensar que mesmo as pessoas, vamos dizer, mais comuns, né, quando a gente faz a oração, a gente é inspirado em todos os sentidos. Que seja uma inspiração de alguma dificuldade, que seja uma inspiração de alguma coisa que eu estou querendo aprender, que eu estou querendo estudar, né? Vamos pensar no pesquisador também, ele é inspirado, se ele tem essa conexão com essa consciência divina, e aí nós podemos colocar os trabalhadores do Cristo aí, se ele entra em conexão com os trabalhadores do Cristo, ele é inspirado. Ele é inspirado, esse pesquisador vai ser inspirado para ele resolver, e dessa forma, através da pesquisa, através da inteligência dele, ele ajudar a humanidade. Então, tudo isso a gente pode conseguir através da oração. Depois nós vamos falar, nas dificuldades, recorre-lhe ao concurso. Então, gente, é o que a gente já está falando. Quando a gente atravessar qualquer tipo de dificuldade, vamos recorrer à oração, né? É uma forma da gente entrar em contato com essa consciência, da gente buscar esse nosso equilíbrio, que muitas vezes, quando a gente entra em algum tipo de dificuldade, vem os pensamentos negativos, vem os pensamentos de derrota. Então, quando a gente entrar em dificuldade, a gente buscando o recurso da oração, a gente vai se sentir mais encorajado, a gente vai ser inspirado em bons pensamentos também. Então, assim, o tempo todo, tem dificuldade, vamos recorrer à oração. Depois também vem falando, né, que não somente te preservará as forças morais, mas também as espirituais. Então, quando a gente recorre, a gente vai preservando as nossas forças morais e espirituais. Tá. Depois ela fala que para a gente dar prosseguimento à oração através da ação digna. Então, a ação digna, né, que eu entendo como tudo que você possa fazer dentro do bem, é uma forma de você prosseguir essa sua oração, né? Então, assim, a oração, você eleva o pensamento, mas depois, através da ação digna, é a sua ação. Você vai agir conforme os ensinamentos que você já vem aprendendo do Cristo. Depois vem falando que a oração acende claridades íntimas e vibrações especiais. Por quê? Quem ora renova-se e ilumina. Então, quando a gente ora, a gente acende essa claridade que a gente já tem no nosso íntimo. E a hora que a gente acende essa claridade, a nossa vibração, ela muda. Então, por isso que ela fala dessas vibrações especiais. E a oração, ela traz um bem-estar e alegria. Então, quando a gente também entrar nesse estado de prece, a gente buscar a oração, a gente vai perceber, mesmo que inicialmente talvez não venha isso, porque talvez a gente não esteja tão acostumado, mas aos poucos a gente vai percebendo o que a oração traz, né? Esse bem-estar, essa alegria, porque ela nos traz essa paz, essa certeza de fazer parte dessa criação do nosso Criador, né? Então, assim, em todos os momentos, em todas as dificuldades, vamos buscar esse recurso, que ele chama, que é o recurso da oração.
Depois nós vamos ver também que esse recurso, ele dilui todo o mal que se te acerque. Então, quando a gente está envolvido com essa irradiação da oração, quando a nossa vibração ela está uma vibração no bem, no belo e no bom, a gente começa a modificar tudo que está à nossa volta também, porque a gente vibra o bem, então todos que vão se aproximar da gente vão estar dentro daquela vibração. E os que não estiverem, é possível que mude também essa energia que está chegando até a gente. Depois ele vem falando, tua existência, um estado de prece. Então, quando a gente continua a orar e a gente percebe que não só nos momentos de dificuldades, mas em todos os momentos, que sejam os momentos de alegria, os momentos de tristeza, os momentos de dificuldade, em todos os momentos a gente começar a entrar nesse estado de prece, a nossa vida, a nossa existência vai virar esse estado de prece. Então, a gente não vai ter só os momentos de prece. Aí vai ser um estado. A nossa existência vai virar esse estado de prece. Porque a gente a todo momento vai estar se conectando com o nosso Criador. Eu penso que inicialmente talvez seja realmente uma coisa mais difícil. Eu mesma já passei por alguns momentos assim que às vezes a prece eu não conseguia fazer a prece, a oração. Então assim, eu sei que a oração pronta, talvez ela não tenha a mesma conexão, mas assim, para mim, pelo menos nesses momentos, às vezes eu buscava o evangelho, no final do evangelho tem o capítulo de preces. Então, nesses momentos mais difíceis, era uma forma que eu achava de fazer minha conexão. E dali, talvez, aí quando eu conseguia um certo equilíbrio, aí eu conseguia fazer minha prece espontânea. Mas, inicialmente, às vezes, serve de um recurso também a gente procurar essas preces que estão no Evangelho, viu? Então, aqui, depois ela vem falando a mesma coisa. Recorre à oração em todos os momentos. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e sem recursos, no êxito e no fracasso. Ora confiante na resposta divina. Então, é a gente saber que em todos os momentos a gente pode contar com esse recurso, mas a gente tem que confiar. Não adianta eu fazer uma oração e eu não confiar, porque é através da confiança realmente que eu vou conseguir essa conexão. Porque se eu faço a oração e eu não confio, eu não vou conseguir perceber o que está chegando a mim como resposta. Então, assim, vamos usar esse recurso, mas confiante, né? Confiante no amor, confiante na resposta divina. Depois vem falando também, receberás... Deixa eu só puxar aqui, gente, para me ler melhor aqui, peraí. Só um minutinho. Receberás tudo o que se tornará necessário. Eu achei muito interessante isso, porque me chamou a atenção esse tudo que se tornará necessário. Então, a gente ainda, eu penso que a gente ainda é criança, né? Espiritualmente, a gente é muito infantil ainda. Então, às vezes, a gente quer receber determinadas coisas que não é o necessário para a gente, ou pelo menos naquele momento não é o necessário. Então, isso aqui para mim me marcou muito isso, que a gente vai receber tudo o que for necessário, tudo que se tornará necessário. Então, a gente ficar atento a isso, porque às vezes a gente pede, e quando a gente recebe, a gente fala, poxa, mas não foi isso que eu pedi. Mas será que o que a gente pediu realmente era o necessário? Será que aquilo realmente era o que eu precisava naquele momento? Então, assim, vamos estar atentos na bondade divina, mas também
sabendo que a gente vai receber o que for necessário, né? Naquele momento ali. A intuição do que fazer, de como fazer e para que fazendo seja feliz. Então, é o que eu já falei também. A gente saber que a gente fazendo a oração e a gente estando atento, a gente estando conectado, a intuição, ela vem. Ela vem, a intuição vem do que eu preciso fazer, de como eu preciso fazer e para quê. Mas isso que, para que fazendo eu seja feliz. Então, assim, vamos entrar nesse estado de prece, vamos usar esse recurso da oração, sabendo que a intuição, ela vem. Basta a gente estar conectado, basta também, eu acho que a gente precisa ter a humildade de reconhecer de que vem essa intuição e que ela vai nos falar o como fazer e como resolver aquela questão, ou como eu devo me proceder. Então, a intuição, ela vem sim, com certeza, mas a gente tem que ter, como dizem, ouvidos para ouvir e olhos para ver, né? Não adianta, às vezes eu com meu orgulho, eu pedir, eu fazer uma oração, e eu não tenho humildade suficiente para enxergar o que está me vindo ali, tá? Então, em relação ao recurso da oração, gente, seria isso, tá? Agora nós vamos passar para o outro capítulo. Espera aí, só um minutinho. Que é Dias de Sombra. Tá todo mundo... Zé Mendes, eu estou te vendo. Você está conseguindo me ouvir direitinho? Tá, né? Sim, sim, Ah, tá, joia. É porque eu não estou vendo todo mundo aqui. sim. Dias de Sombra. Vera, eu interrompi o vídeo, mas eu estou ouvindo, viu? Ah, tá, César. Tá, joia. Estou anotando aqui um monte de coisa. Tá bom. Eu também estou ouvindo muito bem. Oh, Dolores. Obrigada, Dolores. Obrigada mesmo, gente. Está muito boa a explanação. Ô, Cláudio, vamos lá. Tá ótimo. Nós estamos aprendendo, Vera, Cláudio. me agradece Junto também, a gente fico vai. agradecendo, Dolores. Bom demais. Como é que é, César? Me agradece também, que eu sou ciumento. Por que você só está agradecendo a Dolores? Ô, César, obrigada, César. De nada. Vamos um lá, prazer, vamos lá. né? Uma alegria. Dias de sombra, gente. Então, vamos pensar sobre as palavras de Joana, né? O que ela fala desses dias de sombra? A luz divina envolve-me e rompe as trevas exteriores que teimavam sitiar-me na amargura. Deixo-me clarear e todas as dificuldades se desfazem, ensejando-me ver melhor o programa da existência. O pessimismo desaparece e a irritação se acaba. Estou destinado ao êxito que buscarei com a mente enriquecida de entusiasmo. Banho-me de luz externa e sou luz interior. Então, olha, gente, o que Joana vem nos falar? Que a luz divina, ela nos envolve e ela rompe essas trevas exteriores que teimavam sitiar-me na amargura. Então, quando vem esses dias, que ela chama de dias de sombra, eu achei interessante porque eu sempre brinco, né? E agora eu vi que Joana faz a mesma coisa, eu sempre falo que na minha vida, Deus me dá o cobertor e depois me dá o frio. E eu estou vendo que Joana, ela fez a mesma coisa aqui. Primeiro, ela vem, nos fala da oração, né? Ela nos fala do recurso da oração, para depois ela vir falar para a gente desses dias de sombra. Então, ela nos mostrou o caminho. Como é que eu vou vencer esses dias de sombra? É através da oração, né? Então, ela fala que a luz divina, ela vai me envolver nesses dias, que a gente tenha essa certeza
e ela vai romper, essa luz vai romper as trevas, e essas trevas, elas estavam tentando me manter na amargura, na tristeza. Então, é isso que vai acontecer. Mas se a gente usa desse recurso da oração, a luz divina vai romper isso. Deixo-me clarear e todas as dificuldades se desfazem, ensejando-me ver o melhor programa da existência. Então, deixo-me clarear. Então, aqui, gente, está o nosso livre-arbítrio. Está a minha vontade. Eu tenho que deixar. Se a luz divina chega e eu não permito, eu não me deixo clarear, como é que vai romper essas trevas? Como é que vai me tirar dessa amargura? Então, para mim, pelo menos, aqui entra o nosso livre-arbítrio. Deixo-me clarear e todas as dificuldades se desfazem. Então, quando eu permito, quando eu quero, quando eu peço, quando eu ponho a minha vontade em ação, as minhas dificuldades, elas vão se desfazer. Mas, assim, é o que eu disse, desfazer não no sentido de que os meus desafios vão sumir, não. Mas eu vou conseguir resolver as coisas com mais clareza, eu vou ter mais lucidez, mais coragem, mais força, mais equilíbrio para resolver esses desafios. E eu vou compreender melhor o meu programa de existência aqui na Terra. Então, quando essa luz divina, eu permito que ela entre dentro de mim, me clareando, me esclarecendo, eu compreendo melhor a minha existência aqui na Terra, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves. Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre a necessidade da leveza, da gente levar a nossa existência com mais leveza, com mais alegria, sabe? A gente não precisa ser sisudo, ser triste, a gente não precisa disso. Vamos passar pelos momentos difíceis? Vamos, mas vamos tentar passar da melhor maneira possível. É isso que o Joana vem dizer. O pessimismo desaparece e a irritação se acaba. Então, esses dias de sombra, né, que ela chama, que são os dias difíceis, que são os dias de provas, os dias de desafio, normalmente a gente se deixa levar pelo pessimismo. Ou às vezes a gente fica muito irritado quando as coisas não dão certo também. A gente tem muito isso. Ou a gente fica pessimista, fala, nossa, nada para mim dá certo, tudo dá errado. Ou a gente fica irritado, porque a gente não quer ser contrariado, a gente não quer que as coisas sejam diferentes do que a gente programou. Então, ela está falando então, que esse pessimismo vai desaparecer e que essa irritação vai se acabar. Mas, é o que eu falei lá em cima, deixo-me clarear. Então, no momento que eu permitir isso, eu preciso permitir, eu preciso usar da minha vontade. Estou destinado ao êxito. Então, todos nós estamos destinados a conseguir, a ser vitoriosos, no sentido, assim, de que a nossa existência aqui na Terra seja uma existência realmente de vitórias, no sentido de vitórias de mim comigo mesma, né? De eu vencer o meu orgulho, a minha vaidade. Então, esse é o nosso êxito. Todos nós estamos destinados a esse êxito. Que buscarei com a mente enriquecida de entusiasmo. Então, assim, que a gente sempre tenha na nossa mente esse entusiasmo de começar ou de recomeçar alguma coisa. Que a gente não fique, como eu falei no sábado, que a gente não fique preso ao passado. Que a gente tenha alegria de viver o momento presente e de ter esse entusiasmo. Banho-me de luz externa e sou luz interior. Então, a partir do momento que essa luz divina, ela me envolve e que eu permito que essa luz me clareie, essa luz ela me banha e, ao mesmo tempo, essa luz faz parte do meu interior. Então, continuando,
ela vem dizendo, né, assim, de uma forma talvez repetida, que há dias que se caracterizam pela sucessão de ocorrências desagradáveis. Nada parece dar certo. Todas as atividades se confundem e os fatos que se apresentam deprimentes e perturbadores. Então, a gente sabe que tem dias, que tem momentos na nossa vida, realmente acontecem muitas coisas que são desagradáveis. A cada nova tentativa de ação, muitas vezes, acontece algumas dificuldades. Então, são esses os dias de sombra que a gente vai tentar entender aqui e conversar. Nesses dias de sombra, as contrariedades aumentam e o pessimismo se instala. Então, foi o que eu falei, que muitas vezes, nesses dias, se a gente não buscar o recurso da oração, esse pessimismo, ele vai entrar dentro da gente. E a gente vai ficar contrariado, a gente vai ficar chateado com as coisas que estão acontecendo. E se a gente não ficar atento também, vai bater o desânimo também, né? Vai vir um desânimo. Só um minutinho, gente. Que quando, só voltando um pouquinho, quando essas contrariedades aumentam, o pessimismo se instala, o que acontece também que a gente acaba voltando para lembranças negativas. A nossa mente faz muito isso, né? Vem esses dias de dificuldades, a gente deixa se levar pelo pessimismo e acaba lembrando de outros momentos difíceis, outros momentos também de dificuldade, ou a gente começa também a pensar no futuro e ter presságios, né, de coisas que podem acontecer. Então, assim, esses dias de sombra, eu acho que é o momento que a gente mais precisa desse recurso da oração, para que a gente possa realmente ficar firme e não se deixar levar por esse desânimo, né? Não se deixar abater por esse desânimo. Então, ela fala que são dias de prova, dias de desafio. Só que dias de prova não é para a gente ficar desencantado, e desafio não é para a gente deixar de lutar. Então, dias de prova, dias de desânimo, são dias que a gente precisa realmente continuar a lutar, continuar a confiar. Não é para a gente deixar se abater e cair no desânimo, no pessimismo, não. São dias que a gente tem que ficar firmes e colocar as nossas forças, a nossa fé, tudo em ação, tá? Esses dias de prova também são dias que ela fala de recrudescimento das dificuldades. Então, esses dias que as dificuldades elas ficam mais presentes, mais duras. O recrudescimento, para mim, seria isso, uma dificuldade ficar mais persistente. Então, nesses dias, a gente precisa investir mais a nossa energia e também somar e aplicar o nosso valor moral. Então, é nesse momento que nós temos que buscar o nosso conhecimento, pôr a nossa energia no sentido de pôr a nossa vontade em ação, para que a gente possa ir vencendo aos pouquinhos essa dificuldade. Desistir sem lutar é igual ao fracasso. Por quê? Se a gente, na dificuldade, a gente desiste antes mesmo de lutar, com certeza o fracasso já está ali na porta. Então, a gente tem que lutar. A gente não pode desistir sem antes lutar. E realmente, se não tiver um esforço ali, a gente não vai conseguir realmente o êxito, né? O êxito a gente só vai conseguir com o nosso esforço, com a nossa luta.
Depois a gente vem pensar sobre dias sombrios, vigilância maior e uma reflexão maior também. Então, dias de sombra, que são esses dias de mais dificuldade, são dias que a gente tem que ficar mais vigilantes, a gente tem que estar mais atento, principalmente aos nossos pensamentos, às nossas palavras. A gente tem que... É um momento que a gente... É difícil, porque nem sempre a gente talvez entra nesse pessimismo, nessa contrariedade, mas a gente tem que estar atento para a gente ficar vigilante e a gente refletir. Por que esses dias eles estão vindo? O que eu tenho que aprender com isso? Então, Joana vem nos falar sobre isso, que os dias sombrios, ela pede para a gente vigiar mais e reflexionar com cuidado. Sucessão de insucessos pode ter gênese espiritual. Então, ela fala, quando tem uma sucessão de insucessos, pode ter uma gênese, pode ter uma origem espiritual. Porque ela fala, cujos personagens se interessam em prejudicar-te, abrindo espaços mentais e emocionais para intercâmbio nefasto contigo. Então, assim, pelo menos o que eu consegui compreender é que muitas vezes vem a sucessão de insucessos, e se a gente não ficar atento e a gente abrir porta, vamos dizer assim, para esse pessimismo, para essa contrariedade, é uma oportunidade, talvez, para alguns de nossos irmãos, que às vezes num passado tão longe, a gente já não tenha feito o bem. Então, isso abre na nossa mente essa possibilidade deles virem instalar, talvez, pensamentos mais negativos ainda, né, que podem nos levar a um desânimo, a um abatimento, que não seria, talvez, o normal nosso. Então, assim, vamos ficar vigilantes nesse momento, para que essa gênese espiritual, se houver, ela não nos atrapalhe, não nos comprometa na nossa caminhada aqui na Terra. Então, Joana nos chama muito atenção para isso, para que a gente vigie, para que a gente reflita muito nesses dias de sombra, que são os dias de dificuldades, são os dias dos nossos desafios, para que isso não complique também a nossa jornada aqui na Terra, né? Vamos ficar atento a isso. Depois, a gente vem falar sobre esse vencer o fluxo, contornar a direção das águas velozes. Então, desculpa, gente, peraí. Sem querer, eu apertei aqui. Se realmente houver essa gênese espiritual nesses insucessos, para que a gente não fique se debatendo, não fique relutando, vamos procurar soluções que não seja entrar em, como ela fala aqui, quanto mais te irritares e te entregares à depressão, mais forte se te fará o cerco e mais ocorrências infelizes tomaram forma. Então, nesses momentos de dificuldade, não vamos nos irritar, não vamos deixar nos abater, porque isso não vai ajudar nesse fluxo de água que talvez está vindo aí. A gente, quando ela fala nesse contornar a direção da água, é a gente procurar caminhos que nos ajude a voltar ao nosso equilíbrio, né? Então, que seja através da oração, que seja através de uma música, através de uma leitura, né? Assim, que seja do Evangelho ou uma obra edificante, alguma coisa que nos traga novamente para esse fluxo normal de direção da água. Não vamos pegar e relutar, porque eu acho que no momento que a gente tenta contornar e voltar essa água na direção normal dela,
a gente vai gastar menos energia e, ao mesmo tempo, vai ter um resultado mais efetivo, né? Então, assim, eu acho isso muito importante. Eu, quando falo, eu estou falando muito para mim, porque muitas vezes, diante das minhas dificuldades, eu vejo que eu me irrito, eu vejo que às vezes eu fico com um pensamento pessimista. Então, assim, isso, com certeza, eu estou aprendendo muito, né? Eu preciso aprender muito a contornar essas águas que estão vindo ali, né? Depois, mentes espirituais maldosas interessadas no fracasso. Então, ela fala que existem mentes espirituais que te acompanham, interessadas no teu fracasso. Então, nós temos que ter muito claro isso, que nem sempre o meu insucesso ou as minhas dificuldades, ela tem uma gênese espiritual. A gente não pode colocar tudo na conta da espiritualidade, não. A gente tem que ter em mente que muitas vezes o meu insucesso, as minhas dificuldades, é consequência de atos meus desse momento, nessa vida agora também. Então, assim, a gente tem que, talvez, por isso, a vigilância e a reflexão, para a gente ter essa clareza. Será que isso realmente, o que eu estou passando, tem essa origem espiritual? Será que não é uma coisa que eu mesma consigo resolver? Não é um descuido meu? Não é uma falta de programação minha para algumas coisas, e por isso as coisas dão errado? Então, assim, vamos ficar atento a isso, para que a gente realmente saiba discernir uma coisa da outra, né? Mas o que ela fala? De qualquer forma, que se tenha essa gênese espiritual ou não, nesses meus dias difíceis, nesses meus dias de desafio, uma reação positiva que eu posso ter através da oração, pode me trazer esse positivismo, através de pensamento otimista e a confiança em Deus. Então, ela fala, reage-lhes à insídia mediante a oração, o pensamento otimista e irrestrita confiança a Deus. Então, nesses momentos, nesses dias que a gente passar de dificuldade, vamos confiar em Deus, mas é uma confiança irrestrita. Não é uma confiança assim, se Deus permitir isso, bem. Não, vamos confiar que a resposta dele, a resposta que vier, é a melhor para a gente naquele momento. E vamos tentar, gente. Eu sei que muitas vezes, quando a gente entra num pensamento negativo, de contrariedade, é muito difícil fazer esse movimento contrário e tornar aquele pensamento otimista. Mas eu tenho para mim que é um treino, sabe? Eu acho que é um treino. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a fazer isso nas pequenas coisas, nas pequenas dificuldades. E aí, quando chegar aquelas dificuldades maiores, eu já estou um pouco mais treinada. Então, assim, para mim fazer esse movimento de mudar o meu pensamento pessimista para um pensamento otimista, eu vou conseguir fazer muito mais rápido. Eu vou ter uma condição melhor de fazer isso. E sempre, sempre buscar o recurso da oração. Isso vai ajudar demais, né? Em qualquer que seja a situação. Depois ele fala para romper esse modo contínuo dos desacertos. Esse modo contínuo, eu procurei, fala que é um modo de ação ou movimento sem interrupção. Então, eu imaginei que esse modo contínuo é quando uma coisa vai alimentando a outra. Então, assim, eu estou passando por momentos de dificuldades, momentos de desafios, aí eu fico com o meu pensamento pessimista, aí aquilo alimenta e vão vir outros momentos de dificuldades, e uma coisa vai alimentando a outra. Eu pensei dessa forma.
Então, ela fala para a gente romper esse modo contínuo dos desacertos. E aí ela vai nos dar uma dica de como fazer isso. Só puxar vocês para cá para me ler melhor aqui. Então, o que a Joana vem nos ensinar? Como que eu vou romper esse modo contínuo dos desacertos? Ela fala que é mudando a minha paisagem mental. E como que eu vou mudar a minha paisagem mental? Ela dá umas dicas ainda. Ela fala, ouve uma música enriquecedora. Então, vamos, nesses momentos de dificuldades, de desafios, nesses dias que ela chama de dias de sombra, para a gente mudar a nossa paisagem mental, vamos buscar música, mas música que eleva, não é música que deprime, né? Vamos buscar uma música que seja... eu, pelo menos, adoro ouvir músicas espíritas, né? Então, assim, eu vejo que são músicas que me elevam, né? Que elevam a minha vibração, eu sinto isso. Então, acho que cada pessoa sabe o tipo de música que eleva, né? Que muda essa paisagem mental. Vamos romper o que ele chama esse modo contínuo, da gente ficar alimentando com pessimismo, vem dificuldade, aí vem a contrariedade, a gente vai alimentando aquilo ali e não consegue sair. Então, a forma que ela nos dá é essa: ouvir uma música enriquecedora, ler uma página edificante do Evangelho. E não só do Evangelho, né? Eu não coloquei, talvez, mas aí fala, ler uma página edificante do Evangelho ou de outra obra de conteúdo nobre, a fim de te renovares emocionalmente. Então, quando a gente lê alguma coisa que nos edifica, alguma coisa que nos traz um sentimento bom, vai nos mudar emocionalmente, vai renovar as nossas emoções, vai nos ajudar a sair desse pessimismo. Então, ela vai dando várias dicas para a gente. Depois ela fala, afasta-te do buliço e repousa. Então, nesses dias também de dificuldade, muitas vezes a gente se afastar um pouco, buscar um lugar um pouco mais tranquilo, onde a gente possa refletir, onde a gente possa realmente ali conseguir fazer uma oração, fazer uma leitura. Então, assim, não adianta muitas vezes a gente estar dentro daquele reboliço, daquela confusão. Muitas vezes a gente precisa dar essa afastada. E muitas vezes repousando no sentido assim, de se permitir sair um pouco daquela situação. Eu posso falar para vocês, né? Eu acho que todos, né, têm as suas dificuldades, mas, por exemplo, né, todo mundo tem as suas famílias, a gente sabe como é que a coisa funciona. Então, muitas vezes, dentro da casa da gente, às vezes tem dias de dificuldade, tem dias de desafio. Então, nesse momento, não adianta, às vezes, eu bater de frente com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. Então, muitas vezes, o que eu tenho que fazer? Eu me afasto, eu busco o meu equilíbrio, né? Porque se eu tiver em desequilíbrio, eu não vou conseguir ajudar. Eu vou somar no desequilíbrio. Então, qual é o meu pensamento? Eu me afasto, eu entro, às vezes, para algum cômodo da casa, busco o recurso da oração. Não estou dando conta de fazer oração? Busco o Evangelho, vou ler uma página do Evangelho, vou colocar uma música que me acalma, que me equilibra. Porque, como falou na parte da oração, quando eu faço a oração, a minha vibração muda. Então, aí eu vou conseguir, talvez, chegar perto dessas pessoas e realmente ajudar e trazer o equilíbrio. Então, é isso que ela fala, de repousar e de afastar do rebuliço. Pensar no futuro ditoso.
Então, ela fala, pensa no teu futuro ditoso que te aguarda. Não, vamos confiar, como ela falou, que o nosso futuro é de alegria, o nosso futuro é de vitória, né? A gente tem os recursos para buscar esse equilíbrio, para passar por esses dias que todos nós passamos, né? Nós estamos nessa terra aqui, né? Que a gente sabe e a gente ouve o tempo todo, né? Que é de provas e expiações, né? Então, todos nós passamos por dificuldades. Não tem ninguém aqui na Terra que não passe por dificuldades, não passe por dias difíceis. Mas a gente tem que ter essa certeza que existe um futuro. E isso depende muito mais de mim, depende muito mais da gente. Porque muitas vezes, no ambiente não está a paz, mas eu consigo manter minha paz e a minha tranquilidade interna. E eu deixei por último essa frase aqui, que ela falou: há sempre sol brilhando além das nuvens sombrias. Então, eu acho que isso aqui tem que trazer, pelo menos para mim, me traz uma esperança muito grande. Porque mesmo passando pelos dias difíceis, a gente tem que ter a certeza que esse sol está brilhando. E eu vejo esse sol como a bondade, a consciência divina. É esse sol que está brilhando, independente dessas nuvens, né, que são as dificuldades, essas nuvens sombrias estarem, né, passando, né? Porque, na verdade, também, se a gente parar para pensar, a nuvem, ela passa. A nuvem, ela não fica para sempre. Então, vamos pensar sempre que atrás dessas nuvens sombrias há sempre um sol brilhando. E depois ela termina também falando: e quando ele é colocado no mundo íntimo, esse sol brilhando, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar-lhe ou sequer diminuir-lhe a intensidade da luz. Segue-lhe a claridade e vence teu dia de insucessos, confiante e tranquilo. Então, a gente tem essa certeza de que esse sol, ele está ali, independente da nuvem sombria, a gente tem que ficar confiante, e a gente tem que ficar tranquilo, que são nuvens, e como nuvens, elas vão passar, elas não são eternas ali. Vamos ficar confiantes e vamos usar o recurso, né? Que a gente aprendeu também, o recurso da oração. É isso, gente. Eu vou parar aqui e vou parar a gravação